Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre mais um ponta sendo especulado no Cruzeiro e será que é uma boa alternativa? Até porque é um jogador que vem de uma fase interessante lá no futebol europeu, já passou, por exemplo, na base do Manchester City, nunca jogou aqui no futebol brasileiro, apesar de ser brasileiro, tá? Vou comentar aqui dessa opção para vocês. Quero falar também sobre outras opções para esse setor. Será que o Cruzeiro vai mesmo buscar mais um ponta nessa temporada? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e opções, né? Outras duas nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Próximo objetivo é de 44 mil inscritos até o próximo mês de julho. Então tá assistindo aqui embaixo e não se inscreveu? Já sabe, contei com a ajuda de vocês. Lembrando que tem um salve aqui também para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. O primeiro aqui vai para... vamos ver aqui, um que comentou no último vídeo. O primeiro é para o Alessandro Danúcio, um abraço para você, sempre que acompanha meus vídeos. E o segundo para o Oseias, um abraço aqui para ele também. Se você quer aparecer aqui, no caso, no próximo vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, que eu sempre vou trazendo, né, também um salve e um abraço aqui para vocês. Bom, quero começar falando sobre essa especulação aqui, ó. No caso que o Cruzeiro tem interesse no atacante de beirada Rony Lopes, atualmente no Sporting Braga, lá do futebol português. E quem que é esse jogador, né, Gustavo? Eu entenderia se você falar que não conhece ele, até porque... Deixa eu só tirar aqui, né? Aí. Até porque não é muito conhecido aqui no Brasil. Ele tem 28 anos de idade, está atualmente no Braga de Portugal, que inclusive foi, né, no caso, para a Champions League nesse ano, onde foram então 3 jogos disputados e nenhum gol até então. Vale lembrar então, né, de que nessa atual temporada foram 32 jogos, 4 gols e uma assistência. Não foi um desempenho, nossa, sensacional do atacante português / brasileiro, até porque ele ele nasceu, no caso, em Belém, no Pará, mas desde muito cedo, né, joga na base de algumas equipes lá de Portugal e logo depois na base do Benfica, né. Às vezes também foi igual o Matheus Pereira, que seus pais foram para Portugal, por exemplo, quando ele tinha 12, 13 anos, né? E aí ele começa bem cedo, porque só pode sair como jogador do Brasil depois de 18 anos, né? Aqui não, aqui ele já começou basicamente desde o time sub-11, né? Então tem muito tempo já. E ele é português de fato. Vale lembrar então, né, de que nos últimos jogos dele, ó, dá pra ver aqui, sempre entrando bem no final, ó, nas últimas 5 partidas da Liga Portuguesa, na reta final, ele sempre entrando ali, faltando os últimos dois, né, os dois primeiros aqui 20 minutos e depois 6 a 10 minutos, inclusive marcou um gol da vitória contra o Vitória de Guimarães, entrando 3 minutos e o cara marcou o gol dessa vitória. Então, realmente um desempenho bem interessante. Vale lembrar de que ele é revelado na base do Manchester City, onde o primeiro jogo dele foi em 2012, 2013, que é o Manchester City 3 a 0 no Watford, lá da Inglaterra. Ele fez 4 partidas pelo Manchester City e depois rodou, né, pelo Lille, também pelo Mônaco, onde teve um bom desempenho. Olha esse desempenho dele no Mônaco em 2017. 17 gols e mais 9 assistências, foi vendido para o Sevilha, na época aqui, ó, deixa eu ver aqui como que foi a negociação, 25 milhões de euros, um valor bem alto realmente por essa negociação. O Mônaco pagou, né, para o City 12 milhões e revendeu 2 anos depois, um valor de 25 milhões, um desempenho bem interessante. No Sevilha não foi bem, né, apenas 14 jogos e uma assistência, foi emprestado 2 anos para o Nice, Olympiacos e Troyes. Somando, né, o desempenho aqui nem foi tão ruim, uma média de 5 gols e 4 assistências por temporada, mas longe daquele desempenho que se esperava do Rony Lopes, que atualmente tem 28 anos de idade e aparece aí como uma alternativa. Deixa eu só ver aqui, ó, esse desempenho dele pelo Mônaco, 2017 e 2018, eu acho que o Mbappé já tinha saído, né, 2017... Não, aqui mostra que ele estava, né? 2017 e 18. Tinha aí a opção no ataque. Vamos ver só se ele jogou 17 e 18. Ah, não, já começou o ano, né? Mas logo depois foi pro PSG, o Mbappé e o Rony Lopes, né? Jogaram juntos naquele começo de temporada. Então, é um nome que eu acho interessante. Olha, os números de gols dele são bem baixos, mas pro futebol brasileiro, dependendo, pode ser uma alternativa bacana, que é um setor que o Cruzeiro vinha precisando, né? De ponta direita, que é a principal carência nesse ano. Tá aqui o mapa de movimentação dele no futebol português. Claramente reserva, então apesar dele ter contrato até junho de 2026, se aparecer uma proposta bacana, né, para o jogador, eu acho que o Braga tem grande chance de acabar negociando ele. Vale lembrar que ele tem um valor de mercado de 15 milhões de reais, caiu bastante, né, o valor dele até aqui, e para o Cruzeiro não é um valor distante, né, olha aqui, ó, o mapa dele de quanto que ele valia em cada um dos anos e as negociações, para agora esse valor inferior a 15 milhões de reais. Na Liga Portuguesa, só 2 jogos como titular, então sinceramente se o Braga receber uma proposta, pode acabar negociando o jogador. O que impede, inclusive aquela matéria que eu falo aqui, é o seguinte, ele
tem interesse de permanecer no futebol português, até porque, vamos combinar, né? Ele nunca jogou aqui no Brasil, né? Ele saiu muito cedo e se aparece uma proposta do próprio futebol português ou, por exemplo, do futebol alemão ali, o futebol italiano, pode ser que ele continue por lá, futebol francês também, né? Que todos os anos que ele passou, Lille, Mônaco e Troyes, ele sempre foi muito bem, ele vai ficar por lá. Mas se não, pode considerar essa volta para o Brasil e eu acho que é uma opção interessante. Não é muito conhecido, mas pode ser uma alternativa bacana para esse setor de ponta direita. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, próximo jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, já fiz aqui minha aposta para o Cruzeiro vencer ou empatar, que está aí com a cotação de 1,25, ou seja, coloquei R$35 se o Cruzeiro empatar ou vencer, voltando 43,75. Lembrando que aqui já está disponível também os próximos jogos do Cruzeiro, é bem simples, ó, futebol, Brasil, Série A, próximo jogo do Cruzeiro, tirando esse do Atlético, é contra o Flamengo, vitória fora de casa pagando 5,80, o empate também 4,10. Tem também aqui os jogos da seleção brasileira, você pode vir aqui, ó, filtrar por Copa América. Estou gravando aqui nessa segunda, então ainda não ocorreu Brasil e Costa Rica, mas os próximos jogos aqui do Brasil, ó, contra o Paraguai, vitória pagando 1,31 para esse próximo compromisso. Tem também o último jogo contra a Colômbia, vamos aqui de vitória contra o Paraguai e empate ou vitória do Brasil. Vamos ver aqui se tem as opções, ainda não está disponível, mas vamos aqui então, 2 vitórias do Brasil nos próximos jogos. Vamos colocar aqui R$5, se acontecer isso vai voltar 11,15. Lembrando que na esportiva você pode começar a partir de R$1, R$1 você já pode apostar e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou, por exemplo, R$100, vai ter 200, depositou 25, vai ter 50. Aqui ó, R$1, se o Cruzeiro vencer o Atlético Paranaense, pagando, voltaria então 3,15. Para você começar, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Falando sobre opções para o ataque, tem também o Lamela, que na minha opinião é uma boa opção. Deixa eu pegar aqui o desempenho dele nessa atual temporada pela equipe do Sevilla, onde ele foi muito mais reserva. Dá para ver aqui claramente, né, pelos jogos dele. O último jogo foi inclusive no dia 5 de maio, que ele foi titular, mas uma exceção à parte, porque ele vinha sendo reserva no decorrer da temporada e não vai mais continuar no clube, né? Dá pra ver aqui também, ó, o contrato dele se encerrando em julho desse ano. Na atual temporada foram então aqui 19 jogos apenas, 2 gols e 1 assistência, bem diferente desse último desempenho do ano passado, onde foram 49 jogos, 9 gols e 1 passe. Eu acho uma opção interessante. Entre ele e o Rony Lopes, eu acho que são jogadores que vivem uma fase parecidas, não muito boas, mas já demonstraram um bom desempenho no futebol europeu. E o Lamela eu acho também uma opção bem bacana, apesar de ser mais velho, né? 32 anos de idade. Pela seleção argentina, 26 jogos, 3 gols, já jogou aí também pelo Tottenham, onde ficou muito conhecido, era sempre um reserva, ó, dá pra ver aqui que os números dele, basicamente de 2017 a 2021, sempre foi uma média de 35 jogos, 4 gols e 4 assistências, sendo um reserva do Son nessa posição. Pela seleção argentina também disputou Copa América 2015 e Copa América 2016, e foi isso, né? Nessa época ele era uma peça importante para a Argentina e já tem um tempo que ele não é convocado mais. Acho uma alternativa bacana? Sim. A grande questão que vamos ter que ver é o seguinte: qual que vai ser a condição dele para chegar aqui no Brasil? Vai chegar com um salário absurdo? Não vai? Tem proposta para continuar na Europa? Pode ser igual o Rony Lopes, aparece uma proposta parecida e ele siga por lá. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal, mas eu acho o nome bem válido para ser especulado aqui no Brasil, ainda mais para esse setor que é muito importante para o Cruzeiro, que é ponta direita, né? Se concorda comigo, discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar do Michael, né? Também, que é uma opção aqui interessante, jogador então que tem contrato por mais um ano lá com o Al Hilal, onde fez a melhor temporada da sua carreira dos últimos anos, tirando pelo Flamengo em 2021 e pelo Goiás em 2019, ele voltou a ter um futebol parecido com aquele mesmo nível de desempenho, 52 jogos, 11 gols e 10 assistências. A questão principal é o seguinte: ele não deve seguir na equipe, não porque a torcida não gosta dele, Jorge, não, é porque o Al Hilal já está com um limite de estrangeiros e dá pra ver que, tirando o Michael, todos os estrangeiros são ídolos absurdos, né? São, tipo, não que o Michael não seja bom, mas não tem comparação, por exemplo, com o Neymar, com o Malcom, que chegou por valores estratosféricos, o Mitrovic, por exemplo, e aí o Michael saindo abre essa vaga de estrangeiro, dependendo, saindo, né, o Michael de ponta direita e chegando um Salah da vida, um cara assim totalmente fora da curva para esse setor de ponta, ainda mais com a volta do Neymar, pode ser que ele vá virar um reserva, né? Então, ó, todos os estrangeiros são peças absurdas e extremamente conhecidos na Europa. O Ben Neves, o Savic, que é muito bom jogador, o Neymar, né, não tem nem o dizer, o Mitrovic, o Malcom. E aí quem olha de fora pensa, pô, o Koulibaly, Bono fez uma ótima Copa do Mundo, Renan Lodge, muito bom lateral. Pô, e esse Michael, quem que é? É justamente por conta disso que aí pode ter essa liberação. A questão é o seguinte: o Neymar não volta antes de setembro, julho, setembro e agosto, e aí
a janela lá da Ásia segue aberta nesse período. E aqui no Brasil encerra. E o Jorge Jesus não tem interesse de abrir mão do Michael antes disso. Então essa que é a grande questão. Vai abrir a janela, pode ser que até chegue um reforço lá em setembro, mas quando isso acontecer, e aí ficar viável dele voltar para o Brasil, a janela já vai ter fechado. E aí complica bastante para o Cruzeiro pensar nessa possibilidade, ainda mais que o Al-Hilal não abriria a mão dele por agora. Tem sido especulado de que tem um time, né, que acabou de subir para a segunda divisão, que está interessado em contratá-lo, e aí são valores fora da nossa realidade, 4 milhões de reais, 3 milhões, então o Cruzeiro não teria condição de fazer esse investimento, mas se ele colocar na cabeça de que quer sair, quer aceitar uma proposta, pode acabar acontecendo esse negócio, porque, primeiro, ele tem, né, no caso o Al-Hilal, uma boa relação com o Cruzeiro, já foi assim com o Matheus Pereira, o Michel também pode render um valor alto para a equipe, 30, 35 milhões de reais, óbvio que para eles não vai fazer diferença nenhuma, né, mas foi um valor basicamente próximo do que eles pagaram, de 30, 35 milhões, e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, valeria a pena esse investimento, não valeria? Estou curioso para saber. Outras sugestões de conteúdos que eu trouxe recentemente aqui no canal vão estar aparecendo aqui na tela, e nos vemos então numa próxima. Valeu!